E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para o segundo vídeo daquela nossa série, daquela playlist aqui no YouTube em que eu comento questões FGV, tá? Essa é mais uma questão de direito administrativo. A primeira questão, você viu, foi bem fácil, bem simples. Essa segunda não chega a ser difícil também, ainda está naquele nível intermediário, mas já é uma questão maior, você tem que ler uma historinha, enfim, já tem uma complexidade a mais aqui. Vamos lá, é uma questão que caiu neste ano de 2022 lá para a Defensoria em Mato Grosso do Sul, tá? Como você pode ver, ó, esse aqui é o enunciado. Você vê que o enunciado é grande, tá? E essa é uma constante em provas FGV, tá? Você vai perceber, a gente vai analisar outras questões assim. Ele conta uma história todinha até chegar nas alternativas. Às vezes as alternativas nem são tão difíceis assim, mas você já perdeu um tempo legal só para entender a contextualização que o examinador traz. Vamos lá. João, observadas as formalidades legais, firmou um ato de permissão de uso de bem público com o Estado Alfa para instalação e funcionamento de um restaurante em hospital estadual, pelo prazo de 24 meses. Ponto. Opa, qual o cenário que a gente tem até agora? Uma permissão de uso de bem público com prazo determinado. Até agora essa é a informação que a gente tem. Seguindo, passados 6 meses, o Estado alegou que iria instalar uma nova sala de UTI no local onde o restaurante está localizado, razão pela qual revogou unilateralmente a permissão de uso. O que o Estado fez então? Ele identificou uma necessidade, falou, olha, eu vou precisar usar esse local aqui. E aí ele revogou a permissão de uso. Aqui a gente já entra em alguns problemas, né? A permissão de uso pode ser revogada, mesmo aquela permissão que tem um prazo estabelecido, a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Continuando. 3 meses depois, João logrou obter provas irrefutáveis no sentido de que o Estado não instalou nem irá instalar a UTI no local. Inconformado, João buscou assistência jurídica na Defensoria Pública, pretendendo reassumir o restaurante, tá? Então, tudo isso, todo esse enunciado aqui, foi só para contar um caso problema pra gente. Vê que a gente ainda não chegou na questão jurídica propriamente dita, né? A gente só tem aqui a contextualização, o dos fatos da situação. Agora começa a questão de verdade pra gente. Ao elaborar a petição judicial, o defensor público informou a João que pleitear judicialmente a invalidação da revogação do ato de permissão é, agora sim, a gente está no assunto permissão de uso de bem público e a gente vai ter que saber agora quais são as características dessa permissão de uso. Primeiro aspecto aqui, tá? Primeiro aspecto, esse é um aspecto de conteúdo mesmo e é relevante. A permissão de uso de bem público é bem diferente da permissão de serviço público, tá? Quando estudamos serviços públicos, nós estudamos permissão, concessão, autorização do serviço público e tem natureza contratual. A lei até fala, a lei 8987 vai falar que a permissão para o serviço público é um contrato administrativo de adesão, tem natureza jurídica de contrato de adesão, tá? Então, é um contrato. Já essa permissão que nós estamos vendo aqui, a permissão para uso do bem público, é um ato administrativo. Qual a diferença fundamental entre ato e contrato? O ato, ele é unilateral. A administração pública faz um ato. Ninguém tem que assinar nada. Ninguém que eu digo particular, né? Simplesmente a autoridade pública assina aquele ato administrativo. O contrato não. Tem a manifestação de vontade das duas partes, tá? Então, o que nós estamos falando aqui é de um ato administrativo, que é a permissão para uso de bem público. Vamos ver as alternativas. A. É inviável. Inviável o quê, né? A revogação do ato. É inviável por se tratar de ato precário, mas cabe o ajuizamento de ação indenizatória diante da extinção da permissão antes do prazo previsto. Reformulando um pouquinho, tá? O que é inviável aqui não é a revogação, é a invalidação da revogação, tá? Então, o que acontece? O João, aqui do caso, né, ele foi procurar a Defensoria Pública. O que o defensor falou para o João sobre essa invalidação, ou seja, sobre apresentar uma ação judicial para invalidar a revogação? Nessa alternativa A fala que é inviável, porque é um ato precário. Então, pela interpretação aqui da assertiva, se é um ato precário, sempre cabe a revogação, tá?
de modo que não pode ser anulada essa revogação pelo judiciário. Mas cabe o ajuizamento de ação indenizatória diante da extinção da permissão antes do prazo previsto. Assertiva B. Inviável, por se tratar de ato discricionário, mas cabe o ajuizamento da ação indenizatória diante da extinção da permissão antes do prazo previsto. As assertivas A e B são muito semelhantes, tá? Muito semelhantes mesmo. Porque, assim, é um ato discricionário e também é um ato precário. Mas não é isso que faz essa invalidação da revogação ser inviável, tá? Vamos chegar lá, quando a gente tiver a alternativa certa, você vai entender. C. Viável. Eis que, com base no princípio da continuidade dos serviços públicos, João tem direito de explorar o restaurante no prazo acordado, ainda que, de fato, o Estado Alfa fosse instalar a UTI no local. A C é a mais fácil de eliminar, né? Ela é mais fácil de eliminar primeiro por quê? Porque isso aqui não é serviço público, tá? Serviço de restaurante em um hospital não é serviço público, ok? E essa permissão não é uma permissão de serviço público, é uma permissão de uso de bem público, tá? E ainda que fosse serviço público, ainda que fosse qualquer o cenário, se o Estado precisa daquele local, daquele ambiente físico para instalar uma UTI dentro de um hospital, ele vai poder pegar aquele local, tá? No mínimo aqui a gente teria uma contraposição de interesses, interesses igualmente legítimos e o interesse à saúde, à boa administração de um hospital criando UTI, com certeza abre espaço para que se revogue, ou se anule, ou se casse, enfim, que você arrume aí o instrumento jurídico correto para pegar de volta aquele local, ok? D. Viável. Eis que, apesar de ser um ato discricionário, aplica-se a teoria dos motivos determinantes, de maneira que o Estado está vinculado à veracidade do motivo fático que utilizou para a revogação. Teoria dos motivos determinantes não é uma construção jurídica com previsão legal, tá? A teoria dos motivos determinantes, ela é uma criação teórica, doutrinária, que foi abraçada pela jurisprudência. Então, quem estuda jurisprudência, com certeza já ouviu falar aqui da teoria dos motivos determinantes. O que é importante para você saber sobre essa teoria, tá? É o seguinte: a motivação do ato administrativo não é uma determinação para todos os atos administrativos. Alguns simplesmente não precisam ter essa motivação, tá? A administração pública pode fazer aquele ato sem explicar as razões de fato e de direito que a levaram a expedir aquele ato, ok? Existe uma lista de atos que devem ser motivados, está na Lei do Processo Administrativo Federal. Mas o que está fora daquela lista não necessariamente tem que ter motivação. Contudo, se a administração pública motiva um ato, fala, olha, eu fiz isso por causa daquilo. Nesse caso, a administração pública está vinculada à motivação que ela mesmo deu, tá? De modo que, se aqueles motivos se mostrarem falsos, é possível pleitear a anulação daquele ato administrativo. É o caso que aconteceu aqui, tá? O Estado Alfa falou, olha, João, a gente vai ter que tirar aqui a sua permissão para uso de bem público porque precisamos instalar uma UTI nesse local. E aí passou o tempo e não foi instalada a UTI. Ou seja, aquele motivo se revelou falso, tá? Isso enseja, sim, a anulação do ato administrativo que, a princípio, seria legal, tá? A princípio seria um ato administrativo legal, mas por força da teoria dos motivos determinantes, ele passa a ter um vício, justamente porque os motivos que ensejaram a expedição desse ato se mostraram não verdadeiros no caso fático concreto, beleza? Para a gente fazer, então, a nossa assertiva correta aqui é a assertiva D, tá? Agora, para a gente fazer uma revisão rápida do assunto aqui, vale a pena nós relembrarmos a permissão de uso de bem público, tá? Quais são as características gerais da permissão de uso de bem público? É um ato unilateral, ou seja, não é contrato, é ato administrativo, unilateral, discricionário, ou seja, a administração concede a permissão se ela quiser e pode ser revogado, de fato, e precário.
Quando em direito administrativo nós falamos que um ato tem natureza precária, é porque ele pode ser desfeito a qualquer momento pela administração pública, tá? Então o particular que é beneficiado por aquele ato, ele pode sim ver aquele ato ser revogado a qualquer momento. Essa é a natureza precária de um ato administrativo. Contudo, se tiver prazo, parte da doutrina fala que ele deixa de ser precário, tá? Ainda assim, seria possível revogar esse ato com prazo, desde que indenizando eventuais investimentos que o particular tenha feito em virtude desse ato administrativo, tá? Em regra, exige licitação, prevalece aqui o interesse público e pode ser uma permissão de uso gratuita ou remunerada, tá? Essas são as características gerais aqui da permissão de uso. E além disso, né, aí só como um exemplo, colocação de banca de jornal, né? Colocação de banca de jornal costuma ser feito mediante permissão de uso. Também, nessa situação que a gente viu aqui, nós temos esse ato administrativo de permissão de uso para instalar um restaurante no hospital. Ok, é uma forma jurídica de se fazer, tá? E é válida. Tem uma outra forma também, que ultimamente está sendo até mais comum na administração pública, tá? Que é fazer uma licitação e alugar esse espaço. Ao invés de fazer uma permissão de uso, que é um ato administrativo, você faz um contrato mesmo, um contrato de locação, em que a administração pública é a locadora daquele espaço, tá? Para um particular exercer ali determinada atividade que seja do interesse da administração pública. Ok? Só uma curiosidade aí. Fecha o parênteses. Vamos agora ver aqui, entender rapidamente a teoria dos motivos determinantes, tá? Como eu falei, é uma construção teórico-doutrinária que foi abraçada pela jurisprudência. Então vale a pena a gente conhecer a jurisprudência. Olha só, a administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário, enunciados pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido, tá? Então veja, mesmo quando a lei não impõe o dever de motivação, se não ocorreram os fatos que a administração pública declarou ao elaborar aquele ato administrativo, ele será anulado, ele vai ter um vício, ok? Mais um julgado, aliás, é o mesmo julgado, né? Só continuando. Constatada a inexistência da razão ensejadora da demissão do agravado pela administração, prática de nepotismo, e considerando a vinculação aos motivos que determinaram o ato impugnado, este deve ser anulado. Vale uma explicação aqui dessa situação concreta desse julgado de 2011 para você entender bem a teoria dos motivos determinantes, tá? Se você precisava de um exemplo de teoria dos motivos determinantes, esse da questão é muito bom, né? Permissão de uso de bem público, e aí a administração posteriormente quer rever, quer revogar essa permissão, só que o motivo ensejador ali foi falso. Esse caso aqui também da jurisprudência também é legal, também é interessante, tá? A situação aqui é o seguinte, olha, a gente tinha um agente público em um cargo comissionado, tá? Ele ocupava lá um cargo comissionado. E aí, como você já sabe, já viu isso alguma vez que você estudou agentes públicos, aquele ocupante do cargo comissionado, ele pode ser exonerado a qualquer momento. Usa-se uma expressão de exoneração ad nutum, ou seja, uma exoneração por nada, né? Sem motivação. Exonera por quê? Só porque o chefe quer. Cargo comissionado é assim, é exonerado só porque o chefe quer. Beleza. Agora, se o chefe, ao exonerar, ele fala, olha, eu estou exonerando aqui o João da Silva porque o irmão dele trabalha nesse mesmo órgão público e esse é um caso de nepotismo, tá? Ele vai lá, escreve isso e exonera. Se comprovar que não tem nenhum irmão do João da Silva ou não trabalha naquele órgão, enfim, comprova que aquele fato é falso, mesmo essa exoneração sendo um ato discricionário que a princípio poderia ser feito sem nenhuma motivação, o João consegue ter essa exoneração anulada, tá? Essa é a teoria dos motivos determinantes e é o que você precisava conhecer para acertar essa questão. Beleza? Essa, a primeira questão que a gente viu dessa série de vídeos, considero uma questão bem fácil. Essa é uma questão média. Na próxima a gente já vai pegar uma difícil para a gente ver esses diversos níveis que a FGV trabalha. Beleza? É isso aí e vamos juntos!